Olá, tudo bom? Sou o Beto Guimarães, sou arquiteto e professor e vou mostrar aqui para vocês como os blocos da Eliane Revestimentos, que não são na verdade blocos, são componentes dinâmicos agora, facilitam a gente em vários processos do projeto e da construção. Combinado? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui para ficar menor, pá, isso, não ficou tão menor assim, é aqui, isso, agora vai. Então vamos lá. Como é que vai ser, gente? Eu vou explicar para vocês nesse arquivo de SketchUp, tá? E esse arquivo de Sketch já tem algumas pré-configurações que eu mostro no outro vídeo essa história, tá bom? Mas enfim, o que acontece? Ele tem... vamos lá, o Sketch ele trabalha com... Eu gosto de fazer uma comparação com o Excel, né? O Excel a gente tem modelo de fluxo de caixa, de cronograma, essas coisas. Então o Sketch também tem modelos, como eu posso dizer, já pré-configurados para a gente trabalhar. Tá? Então no caso eu peguei aqui um padrão, imagino que você tem o seu, tá? E esse padrão tem algumas pré-configurações e o que eu fiz? Eu adaptei aqui para explicar para você os benefícios do componente. Combinado? Então vamos lá. Vamos para o site da Eliane. Então vamos lá, estou fazendo um projeto, quero especificar um produto ou já sei qual produto, entra aqui no site da Eliane. A Eliane tem uma coisa sensacional que é essa simplicidade na escolha dos produtos, né? Eu acho isso aqui incrível, gente. É simples, é fácil, é bonito, né? E é adorável isso. Então vamos lá. Granitado, vamos lá, vamos para esse padrão, por exemplo, tá? Então a gente tem aqui vários modelos, tá? Eu vou escolher esse cinza aqui, tá? O grid, tá? Quando eu clico aqui, ele vai abrir para a página do produto. Isso é muito importante quando a gente trabalha com um padrão BIM, tá? Porque o padrão BIM ele tem uma assertividade dentro do Sketch. O Sketch carrega várias informações com uma coisa chamada metadados, tá? Que é o quê? O nosso bloco, né, carregar informações técnicas, por exemplo, o que a gente acabou desenvolvendo aqui para ele, tem todos esses dados aqui, ó, tá? Eles estão dentro do bloco. Vocês vão ver isso agora, tá bom? Então vamos lá. Entramos na página do produto que eu quero, tá aqui a especificação, faço o download no Sketch. Quando eu clico aqui, ele vai para onde? Para a página da 3D Warehouse, tá bom? Bom, não está na página efetivamente. O que a gente tem que fazer? Tem que selecionar aqui, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V, famoso copiar, e venho aqui e dou um colar, tá? Importante para eu achar aqui tem que estar em produtos, tá? Dou um Enter, pronto, tá aqui ele, tá? E vou fazer o download da peça, beleza? Clico aqui, modelo 2022 que eu estou trabalhando e pronto, foi feito um download. Então, agora eu posso abrir por dois caminhos, né? Eu posso abrir aqui pelos downloads, tá? Que no meu caso eu uso desse lado, ou então aqui no Google ele acaba fazendo aqui mesmo, né? Eu posso clicar aqui, ele vai abrir. Tá? E olha só, cá ele está aqui aberto, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui para facilitar minha vida didática? Eu estou no Sketch, tá? Eu vou colocar as duas janelas abertas, tá? Combinar em todas as janelas, pronto. E vou dar um zoom aqui para a gente trabalhar. Então o que acontece, né? Eu tenho este arquivo aqui do bloco componente que eu baixei e tem este arquivo aqui que é o que a gente vai trabalhar, tá? Então o que acontece? Quando a gente trabalha com um componente, tem umas características que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, olha só, né? O que é o componente dinâmico, tá? Quando eu clico aqui, eu clico com o botão da direita, componentes dinâmicos, opções do componente. Ele vai abrir uma janelinha. O que é essa janelinha? É isso daqui. Então, fazendo um comparativo ainda com o Excel, né? Quando a gente faz o Excel, a gente consegue fazer uma fórmula dentro da célula do Excel. Isso aqui é uma coisa mais ou menos parecida, né? Eu consigo fazer uma programação dentro do bloco, tá? E aí eu consigo colocar o que eu quiser, como se fosse uma fórmula qualquer. Então, o componente dinâmico de revestimento vai ter uma característica. O componente dinâmico de elétrica vai ter outra característica. O de porta vai ter outra característica que é inerente ao que? Ao que a gente precisa para fazer o projeto. Então, olha só. O que a gente acabou, como é que está aqui o componente da Eliane? Então, eu tenho a apresentação dele, eu tenho esse link aqui, que eu caio aonde? Na página da Eliane. Tá? Não preciso ficar clicando, não preciso ficar procurando nada. Eu abro aqui, tipo, esse produto não gostei, deixa eu testar outro, ele já cai aqui, tá bom? Quando eu venho aqui aqui é o 3D Warehouse, tá? Se eu quiser baixar outro, também cai no 3D Warehouse, é um caminho, tá bom? E esse daqui é o link com as informações do produto. Então, quando eu clico aqui, ele vai sair na página exatamente do meu produto. Ou seja, se eu quiser uma dúvida, alguma coisa, é aqui que ele vai diretamente, tá bom?
Enfim, e é legal quando a gente especifica o produto, gente, a gente precisa de todas essas informações, a gente precisa estar ciente disso, né? É resistente a escorregamento ou não, né? A junta de assentamento, a medida do tamanho de fabricação, né? Porque se eu tenho um ambiente grande, se o produto tem 89,5, esse meio centímetro vai dando diferença quando a gente vai acumulando essa medida. Então, a vantagem do BIM, uma dessas, é que ele é feito no tamanho de fabricação, tá? Então vamos lá, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui tá, ó, largura da peça, de fabricação. Comprimento da peça, de fabricação, tá bom? Paginação, aqui eu posso colocar o local aplicado, que é um detalhe. Paginação, eu tenho essas paginações disponíveis, já vou explicar para vocês. E aqui tem toda a especificação. Resistente a escorregamento, porcelanato, retificado, tudo mais. Ou seja, todas as informações que estão lá estão dentro do SketchUp. Você faz o projeto, vai para engenharia, isso continua com essas informações lá dentro, né? Quantidade também, né? Dá para tirar as quantidades, que eu mostro já como a gente faz isso, porque aqui tem tudo, ó. E quantas caixas vão. Peso por caixa, peças usadas, áreas, né? Então, peças por caixa, então a gente consegue mensurar isso para fazer um planejamento da obra, inclusive, tá bom? Em obras maiores, enfim. Então, tá aqui, essas características do componente, tá? Então o componente carrega essas características, como é que a gente tira proveito disso agora, tá? Simples, vamos lá. O que eu tenho que fazer, tá? Eu pego isso daqui, dou o famoso copiar de novo, tá? Então você baixa o arquivo do 3D Warehouse, dá um copiar, editar, copiar, e vamos mandar aqui para o seu projeto, tá? E vou dar um colar aqui, editar, colar. Pá, eu só quero colar. Ele vai colar no local, tudo bem. Não era isso que eu queria, mas tá valendo, tá? E vou movê-lo agora, tá? Só para a gente poder entender, tá? Ele está aqui, beleza? Então o que acontece? Ele está aqui, tá? Bom, considerando que ele é um componente, ele passa a ter um comportamento de componente, que é um pouco diferente quando a gente usa o sketch de bloquinho, tá? Quando a gente vai nessa janela aqui, ó, e aí, para quem usa o Windows, né, a bandeja padrão, tem os componentes, tá? Que é essa daqui, pá. E aí o que acontece? Ele tá aqui, tá? E olha só, né? Quando eu pego ele aqui, quando eu arrasto ele daqui para cá, ó, já deu acesso mover, né? Quando eu trago ele para cá, ele já tá colando na superfície, sacou? Ou seja, uma das características do componente, não precisa ficar movendo ele, girando, nada disso, ele já tá pronto para eu aplicar. Beleza? E eu vou colocá-la aqui. Tá? Importante, quando a gente trabalha com BIM, a gente tem que ter as coisas precisas. Vocês vão ver que eu botei aqui em cima do piso, né? Ele tem uma espessura. Eu estou fazendo aqui que vai dar um degrauzinho aqui, vai dar um erro mesmo. Eu estou provocando esse erro, tá bom? Se eu quisesse aplicar na parede, vamos lá. Porque não é só uma imagem que eu estou aplicando. Ele tem uma espessura como se fosse a cerâmica, tá bom? Se a gente chegar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tem esse dentinho, ele tem essa altura. Sacaram? Então isso vai fazer diferença no seu projeto, na sua medida. Então você precisa tomar cuidado com isso. Então nessa parede, por exemplo, quando chegar na parede eu vou mudar aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora, ó. Como é que eu faço isso agora? Olha que maravilha que é isso, gente. Eu vou posicioná-lo aqui no canto, tá? Como se eu estivesse projetando mesmo. Vamos dizer que eu queira colocar ele inteiro de saída, tá? E jogar o recorte do fundo, né? Então eu vou pegar isso daqui, vou pegar ele aqui embaixo, a medida de baixo, pá. E vou mandar lá no canto, ó. Pá. Aqui. Mandar aqui, ó. Pá, pronto. É isso? É isso, tá certinho, né? Deixa eu ver se não fiz nenhuma besteira, tá certinho. Não, tem um errinho aqui. Vamos ver, pá. Pronto, tá aqui, ó. Beleza. Tá aqui, tá? Olha só. Então o que acontece, né? Como é que eu faço essa multiplicação? Muito simples, gente. Eu seleciono ele, eu vou na ferramenta Scale, que é essa daqui, escalar, tá? E eu simplesmente clico e arrasto, tá? Olha lá, ele multiplica, tá? E o que é mais legal, gente, ele multiplica, tá? Numa situação em que ele já está variando as peças, tá? Olha lá, ficou grande, né? E... Cadê? Aqui. Olha lá, ele tem que ficar um pouco maior para a gente recortar, tá? Então, vou dar o scale de novo e diminuir um pouquinho aqui, pronto, agora ele vai ficar na medida, olha lá, tá? Embora eu tenha ajustado aqui, ele mexeu, então eu vou mover de novo.
Então vamos lá, qual que é a ideia da paginação? Tá? Aqui é a vida como ela é, tá, gente? Então eu multipliquei. Então o que ele tem de vantagem? Tá vendo que ele está variado? Por quê? Porque o componente dinâmico ele tem faces diferentes. Tá? E se eu não gostar, se eu achar que tem algum padrão repetitivo, eu venho aqui e venho na mãozinha, tá? Essa mãozinha, na verdade, ela precisa ser configurada aqui na barra de ferramentas, tá? Ela é interagir, o nome dela, tá? Precisa colocar ali. Quando eu clico aqui, ele muda, ó, pá. Ou seja, a minha representação estética, ela tá randomizada. E eu não tenho um padrão fotografado, ou seja, permite uma riqueza de apresentação. Sacaram? Então essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que eu posso decidir a minha paginação. Por exemplo, tá? Eu vou chutar aqui qualquer coisa, porque quando eu entro nesse ambiente, o que a gente tem? A gente tem essa coisa, se eu centralizo no vão, deixa eu diminuir isso daqui, né? Se eu começo do fundo, do meio, eu tenho o poder de decisão dessa história. E como é que funciona isso? Então, se eu pegar este revestimento, né, e colocar daqui para trás, por exemplo, eu posso mover ele agora, e colocar, pronto, tá? Tá alinhado, beleza? E agora, né? Como é que eu faço essa paginação? Tá vendo? Inteiro não dá, tá sobrando um troço, um pedaço. O que eu faço? Centralizo por qual peça? Pelo meio, eu posso mover aqui, pegar a peça central, ponto mediano, venho aqui no eixo verde e vou trazer o meu ponto mediano desse vão. Pronto, ele tá no meio do vão agora. Tá? Eu jogo um recorte para cada lado. Ou seja, eu tenho a possibilidade da decisão de projeto, como é que eu faço isso melhor. Visto que, se eu colocar ele no canto aqui, ele vai dar um recorte pequenininho de 4 centímetros, quer ver? Pá, ó lá. Se eu botar ele no canto aqui, que eu já fiz isso, tá, gente? Então, eu já sei que é 4 centímetros, tá? Ó lá, pá, aqui, pronto. Ó lá. Com essa precisão mesmo, tá, gente? Tá vendo? É 4 ou 3 aqui, deixa eu ver. Olha lá, 4 centímetros, tá? Porque ele está na medida do tamanho da peça, 90 por 90. Se fosse 89,5, daria 5 centímetros, alguma coisa assim, 6, né? Ou seja, o que eu faço enquanto eu faço o projeto? O que eu faço com esse cotoco que sobrou? Eu preciso tomar uma decisão. Então o que eu tenho? Eu tenho uma assertividade do projeto, tá bom? E assim que ele funciona. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Só para deixar ele no meio como eu tinha gostado, beleza? Fechou. E aí o que acontece? Vocês percebem que ele está sobrando um pouquinho aqui e ele está sobrando um pouquinho aqui, que é como se fossem os recortes mesmo, né? E aqui embaixo ele está sobrando um pouquinho, ou seja, eu tenho o mínimo recorte possível. E olha que legal, quando eu faço isso, quando eu clico no componente dinâmico agora, olha que interessante, tá? Vou até apagar isso aqui, a gente não precisa mais dele, tá bom? Não, deixa aí. Quando eu venho aqui no meu componente dinâmico, cadê? Botão da direita, componente dinâmico, opções do componente. Ele vai trazer a quantidade. Olha só. Olha lá. Ele tem 25 peças usadas, que dá 20,3 metros quadrados. Tá? Ou seja, e em cima disso eu tomo uma decisão. Eu tenho sobra aqui se eu errar? Não tenho. Aqui está na medida. Então, para projetos pequenos, eu consigo entender que aqui eu jogo 7% a mais, eu jogo 10% a mais, tá? Porque peças grandes. Ou então o recorte é muito simples, eu posso até considerar 5 se eu for corajoso. E o pedreiro for muito bom. Então eu tomo a decisão de projeto em cima dessa informação que tem aqui. Beleza? E aí o que a gente faz agora? A partir do momento que eu coloquei ele aqui, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Eu vou recortar isso. Tá sobrando, né? Como é que eu recorto isso? Aí tem um plugin chamado Curic, tá? Que é este daqui, que tem uma outra aula que eu ensino para vocês daqui, tá? Que ele faz ele corta através de uma face de referência. Então vamos lá. Eu tenho um bloco, que é esse daqui do nosso componente. Deixa eu voltar aqui no nosso componente, tá? E eu tenho uma área aqui embaixo que eu quero recortar. Beleza? Então o que eu faço? Eu clico ele, tá? E ele vai falar: essa área que você quer, né? Eu seleciono, tá? É essa área que você quer clicar? Clico 2 vezes, papá. O que ele faz? Ele recorta e deixa isso do tamanho que eu quiser. Tá bom? Da área. Então vamos lá, eu vou ocultar aqui a parede, vocês vão ver que ele está do tamanho certinho. Beleza? Vantagem, eu tenho um recorte pronto, seja a área que for, pode ser curva, pode ser, né? Seja lá o que for, tá? Outra vantagem, medida padrão. E tem mais uma aqui que é sensacional, que é o quê? Cor do rejunte, tá, gente? Que eu não falei. Então o que acontece? Aqui eu posso colocar a cor do rejunte que eu quiser. E como é que eu coloco isso? É muito difícil, né? Eu vou nos materiais e escolho. Então se eu quiser colocar um rejunte vermelho, eu venho aqui, escolho o vermelho e coloco, ó, pá, rosa. Olha lá, meu rejunte está rosa. Sacaram? Se eu quiser um cinza, eu venho aqui e coloco cinza.
tá bom? E eu posso escolher o cinza. Venho aqui, coloco o cinza, ficou claro. Eu posso escurecer aqui e vendo aqui qual é o melhor cinza. Tá ficando aqui, né? E vou aplicar aqui. No Windows funciona um pouquinho diferente, tá, gente? Mas eu vou até escurecer mais um pouquinho, né? Mas é o mesmo princípio, tá? Eu vou colocando aqui, ó, tem um rejunte cinza. Sacaram? Então o rejunte ele é definido de uma maneira simples, né? O tamanho da peça é o tamanho de fabricação. E aqui a gente tem a paginação e tudo mais que eu vou mostrar no outro. Tá bom? Enfim, feito isso, o que eu tenho? Eu tenho a aplicação do componente como... como posso dizer? Deixa eu voltar com as paredes aqui. Como ele é de fato, tá? E aqui vocês vão ver que ele ficou um degrauzinho, que era o que eu deveria ter rebaixado aqui antes. Sacaram? Olha só, tá? Olha lá, ficou um degrauzinho. Eu deveria ter rebaixado antes a parede, o piso, tá bom? Dá para fazer agora? Dá. Aí é SketchUp, tá bom? Enfim, então o que acontece? É isso. Essa é o componente. Se eu quiser aplicar de novo esse componente, né? Eu ia apagar esse daqui, eu desisti, lembra? Porque ele está aqui, ó. Nos componentes, ele está aqui, LN00. Então eu trago ele de novo, eu posso colocar ele na parede se eu quiser. Olha lá. Tá vendo? Ele estando aqui, eu posso trazer ele aonde eu quiser, posso fazer mais. Beleza? Essa é a ideia. Então, é assim que ele funciona, tá? E com isso a gente tira proveito dele no layout. Tá? Para quem não sabe o que é o layout a gente consegue fazer o projeto executivo no SketchUp, tá bom? E aí, para isso ser efetivamente, tem alguns detalhes aqui legais, tá? Então, o que eu fiz nesse arquivo aqui para vocês? Tá? Eu acabei fazendo aqui, ó, planta baixa, tá? Importante, esse recorte aqui, deixa eu fazer isso daqui, só para a gente ver rapidinho, tá? Eu vou aplicar aqui, só para mostrar o Kurik funcionando aqui, ó, tá? Vou trazer aqui no canto. E aqui é uma coisa legal de projeto que eu falo que a gente tem que tomar decisão. Olha como fica difícil fazer isso, gente. É muito legal, ó. Né? Facinho. Ou seja, a gente ganha uma velocidade de projeto sensacional. E a decisão de projeto assertiva, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Se eu aplicar o Kurik aqui, só pra gente ter uma ideia, esse recorte tá meio esquisito, né? Então se eu quiser colocar no meio também, é a mesma coisa. Eu venho aqui e trago aqui no eixo vermelho e vou pegar o meu centro, vou fazer aqui por fora, tá? Que é um pouco manha de quem já... Olha lá, vou botar aqui mais ou menos no meio dessa história. Tô chutando um pouquinho, tá bom? Beleza, aqui ó, tá? E aí o recorte vai ficar... Não tá batendo com o de baixo. Enfim, aí são as variáveis de projeto que a gente tem que fazer na loucura. Mas aqui eu vou aplicar o Kurik de novo. Só para vocês entenderem que eu tenho aqui, de novo, né? Componente dinâmico. Eu vou ter essas informações dele, né? Técnicas e de novo a área, a quantidade sendo usada. Tá bom? Então eu consigo controlar tudo isso. E aqui vou aplicar o Kurik. Então ele tem liberdade de criação. Tá? Ele tem para decisão do seu projeto, ele ajuda nisso. Ele tem uma liberdade de solução, porque ele traz a paginação como de fato, tá? Com as medidas de fabricação, tá? Já na especificação de rejunte do fabricante, né? Então tá tudo pronto aqui, beleza? A junta ficou esquisita, ficou, você volta e ajusta o seu projeto, é isso, né? Projeto às vezes a gente tem que fazer tentativas e erros, tá bom? E por aí vai. Se eu quisesse casar isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou mover essa história para cá, ó. Pronto, casa aqui, eu faço o Kurik de novo. Aqui deu? Deu na tanga, né? Beleza. Tem uma coragem aí. Opa. Seleciono aqui e vou na história aqui de novo. Pá. Olha lá, pronto, né? Parece que ficou melhor, né? Enfim, são essas possibilidades. E começou inteiro daqui. Aqui ficou esquisito, mas aqui ficou inteiro. São as condicionantes do projeto, tá bom? E olha só. Então, com isso, se você tem um arquivo de sketch legal, bem trabalhado, tá? O que você vai ter? Você pode ter uma cena com uma planta humanizada, que é essa daqui, que você está trabalhando com os padrões de textura. Você pode ter uma planta técnica. Olha só. Com precisão milimétrica, sacaram? Porque quando a gente usa textura, gente, nem sempre a gente consegue achar o ponto certo de cota disso, se eu tenho que fazer uma coisa específica. Aqui não, aqui eu tenho a medida precisa milimétrica, tá? Corte A, a mesma coisa. Eu tenho o corte A, né, representativo, tá? E eu tenho o corte A técnico, sacaram? Tem o corte B. Corte B não tem nada porque não tem nada no corte B. Eu não fiz a parede, foi só o corte A. Tá certo? Então tem essa possibilidade.
tá bom? Aqui seria melhor talvez começar inteiro por cima, não sei a altura do forro, enfim, condicionantes de projeto, tá bom, gente? Com isso agora, o que a gente faz? A gente salva isso daqui e manda para o layout. Então o layout vai ser uma outra aula, que eu vou mostrar para vocês quais são os recursos que isso dá no layout. Então, fechando a história, né? O que o componente dinâmico traz pra gente, tá? Ele traz a liberdade de eu crescer isso no tamanho que eu quero do ambiente, fazendo uma apresentação randômica das faces, né, como é do fabricante. Eu tenho uma medida padrão de fabricação e já colocando essa espessura de rejunte conforme também o fabricante orienta, ou seja, tem uma precisão nisso. Fora isso, o que eu tenho? Eu tenho como eu posso dizer, deixa eu pegar aqui na verdade, né? Eu tenho as especificações técnicas como metadado, tá? Que ele carrega junto do componente, nós vamos usar isso. Ele tem especificação aqui, tem os links para ver outros revestimentos e tudo mais, tá? E por aí vai, tá? E que mais? Eu não mostrei a paginação, né? Tá, vou mostrar a paginação num outro vídeo, tá bom? E aí o que acontece? Ele tem também essa quantificação aqui, tá? Que a gente tira e você consegue ter um desenho humanizado e um desenho técnico para você poder especificar lá no layout com a precisão necessária para ir para a obra. Beleza? Então ele traz todas essas vantagens. Eu acho sensacional isso daqui. Aproveitem. Vamos continuar nas outras aulas, tá bom? Beleza. Até já. Tchau, tchau.